Casa do Caminho. E se alguém está aqui pela primeira vez, estou conhecendo muitas carinhas conhecidas, mas algumas que eu não conheço ainda, né? E a Casa do Caminho é o seguinte: nós temos atendimento fraterno todos os dias, de segunda a segunda praticamente, né? Temos também a nossa área social, que a gente trabalha com mantimentos, são 85 famílias, e cada mês são 40 famílias. Então é o seguinte, e ainda temos também, de sábado, temos os lanches, né, que são entregues todos os sábados. As pessoas já vêm num horário mais às 5 da tarde, a fim de fazer essa entrega. Temos também a falta de alguns alimentos, o leite em pó, o óleo, o arroz, o feijão e o açúcar para nós. É o que agora está nos faltando. Então, meus queridos, vamos fechando nossos olhinhos. Vamos relaxando, levando nossos pensamentos a Deus. Esquecendo que tivemos um dia corrido, com muitos afazeres, relaxando, respirando profundamente, levando nossos pensamentos ao Pai, ao nosso Mestre Jesus, e agradecendo por estarmos aqui. Mais um dia, mais uma noite, em busca dos nossos corações ao alto, deixando nossas angústias onde quer que elas estejam. Aos mestres que aqui nos acolhem com tanto carinho, aos nossos queridos mentores espirituais, que também aqui estão. Enfim, todos aqueles espíritos maravilhosos que nos recebem na Casa do Caminho. E hoje, para nossa alegria, temos aqui o nosso querido Amir, que vai falar sobre alegrias. Quem mais uma palavrinha? Alegria e vida. Tá ok. Seja bem-vindo, Amir. Obrigado. Só desligar aqui, né? Eu acho que sim. Boa noite. Todos bem? Prazer estar aqui com vocês de novo. Hoje acho que é a última do ano, hein? Última minha, né? Palestra do ano. Ano que vem, se Deus quiser, estaremos aí com vocês. Texto de hoje da redação do Momento Espírita, né? Hoje fala de alegria e vida. Alegria é difícil de alcançar para nós, né? A gente sempre está em busca da alegria, a gente sempre querendo alegria, vai buscar nas doutrinas, vai buscar nos livros, vai buscar nos filmes, vai buscar nas pessoas. E às vezes a gente esquece de buscar dentro da gente, né? Por não saber direito o que tem dentro ainda da gente. Ela fala bastante aqui, uma coisa que a gente até já comentou em outras vezes. Oi? A gente já até comentou em outras vezes que o mundo progrediu demais, né? No sentido material, no sentido intelectual. Acho que ninguém se arrisca a duvidar disso, a discordar disso, né? Você tem hoje máquinas para quase tudo. Eu estava lembrando até no final de semana com a minha esposa, uns 20 anos atrás, você precisava pagar uma conta, você tinha que ir no banco, pegar uma fila, às vezes perder 1 hora naquela fila lá, e precisava meio que adivinhar qual caixa que ia demorar menos, você escolhia a fila, aí você entrava lá, você precisava... um ritual, né? Hoje você paga uma conta no celular enquanto está sentado no ônibus, por exemplo. As coisas mudaram muito. Isso mudou também na alimentação, né? Você tem máquinas que fazem quase tudo também para alimentação. Você tem a comunicação nunca foi tão rápida. A gente tem uma série de comodidades que a gente não tinha. A gente não quer nem mais ter carro que precisa virar manivela, né, para subir o vidro. A gente quer um carro com vidro elétrico, a gente não quer fazer força para mais nada.
Só que todo esse progresso, toda essa evolução que o mundo teve, em alguns sentidos, talvez ele não tenha tido em todos. Né? Ele, falando não o mundo como um ente abstrato, que a gente não tem nada a ver com ele, fazendo o mundo como a soma de todos nós. Né? Porque apesar de todas essas conquistas e todas essas facilidades, a gente não conquistou a alegria que a gente talvez tenha achado algum tempo atrás que ia conseguir conquistar. Né? O bem-estar que a gente achava que poderia vir de tudo isso, talvez não tenha vindo de maneira tão completa. Né? Ela fala assim: quanto mais o homem tem progredido científico e tecnologicamente, sua alegria parece distante ou impossível. E aí ela comenta que a gente, nas últimas décadas e tudo, a gente conseguiu desvendar tanto mistérios do macrocosmo, né, do espaço, de tudo, e também do microcosmo, aí, da química, da biologia, de uma série de coisas. Né? E que isso para nós é motivo de muito orgulho. Se torna motivo de muito orgulho. E que a gente não sente, às vezes, apesar de todas essas conquistas, a verdadeira alegria. E aí ela fala uma coisa que até parece um paradoxo. Né? Quando o homem se entender como filho de Deus, herdeiro dessa inteligência suprema do universo e causa primeira de tudo que existe, mudará a sua maneira de ser. Quando conceber que é um espírito imortal e de que nada sabe, frente ao muito aprender, deixará de lado o seu tolo orgulho. Olha que engraçado, ao mesmo tempo que ela fala que a gente acaba se orgulhando demais por saber algumas coisas, ela fala também que a gente nada sabe frente ao muito aprender. Ou seja, ela quer que eu me sinta maior ou menor do que eu sou. Né? Nem uma coisa nem outra. O que é, na minha visão, que ela está querendo fazer a gente entender aqui, que a gente tem que entender exatamente o que a gente é. Porque ora a gente se acha mais, ora a gente se acha menos. E uma grande armadilha disso daí, de se achar mais ou se achar menos, se sentir orgulhoso, se sentir humilhado. Humilhado é diferente de humilde, tá? Nós vamos falar disso. A gente tem essa tentação de uma hora se sentir grande, outra hora se sentir pequeno, e nunca acertar direito o que a gente exatamente é, nunca ter o autoconhecimento pleno. A grande armadilha disso é que a gente normalmente usa como base de comparação o outro. Né? A gente começa a se comparar com o outro. E aí é lógico, vai ter situações que a gente vai se comparar com as pessoas mais bonitas fisicamente, ou com os outros que é mais inteligente, com o outro que é mais rico, o outro que é mais aquilo e tal, e a gente se sente diminuído. E aí essa alegria de que ela fala vai embora. E às vezes a gente faz o contrário, né? A gente olha os outros, aquele que tem um pouco mais de dificuldade, aquele que tem um pouco mais de uma condição às vezes financeira pior, não teve as mesmas oportunidades que nós, e a gente se sente superior. As duas coisas estão erradas, porque a gente está se comparando com o outro. E a evolução do outro não nos diz respeito. A evolução do outro só vai ser cobrada dele. Por ele mesmo. Né? Pela própria consciência dele. E a nossa vai ser cobrada de nós. E aí você vai achar no meio espírita, em todo o meio religioso, muitas pessoas muito sábias, aplicando perfeitamente a doutrina e o evangelho e as escrituras e tudo na vida do outro. Com maestria. Né? A gente faz o atendimento fraterno, a gente faz uma série de coisas e diz para o outro exatamente qual é o problema dele. E a gente não consegue apontar isso para dentro de nós. Porque apontar para o outro não dói. Não exige suportar alguma coisa que a gente talvez não queira ver. Aí por isso que é tão fácil. Todo o julgamento sobre a evolução do outro, sobre a vida do outro, está no nosso nível consciente. Por isso ele é tão fácil de fazer. Por isso ele é tão simples e por isso ele é tão indolor. Porque ele só envolve o outro. E aí você vai ver lá no Livro dos Espíritos, que está escrito lá, uma das perguntas de Kardec lá, né? Pedindo lá uma receita para a felicidade do jeito que a gente, da maneira que a gente pode
concebê-la aqui e agora. Aí ele fala, um sábio, os espíritos, né? Respondem para ele, um sábio da antiguidade já te disse, conhece-te a ti mesmo. Aí a gente fica pensando. Quando ele fala conhece-te a ti mesmo, pressupõe uma humildade que a gente tem que ter para se enxergar. Por que humildade e não humilhação? Porque humilhação é quando a gente se sente inferior a todo mundo. E nunca é. A gente nunca é inferior a ninguém. Então essa é a tentação da humilhação. A outra tentação é a tentação do orgulho, da gente se sentir superior a todo mundo. E nunca é. Ah, mas quer dizer que eu não sou superior ao outro que é menos evoluído do que eu? Olha, talvez esteja num grau superior, mas talvez seja um espírito muito mais velho do que o outro. Talvez tenha o dobro de tempo já de evolução do que o outro. E talvez o outro, proporcionalmente ao tempo que ele já caminhou, ele pode ser mais evoluído do que nós. Ou seja, qualquer que seja o grau que nós estejamos de evolução, não deve ser motivo de orgulho. Porque se o orgulho vem, é sinal que nós não somos tão evoluídos assim. O orgulho ele pode ser fruto de uma identificação que a gente costuma fazer quando está aqui na matéria. Eu costumo dizer aqui que a matéria é sempre uma oposição. Né? A matéria, estar encarnado é sempre diminui um pouco a manifestação de tudo que você sabe. Então, por exemplo, você faz um aprendizado todo lá, pode ser na forma de um curso, pode ser na forma de um treinamento, pode ser na forma de experiência, pode ser na forma de trabalho. No plano espiritual, antes de reencarnar, a gente aprende uma série de coisas que se somam às que a gente já havia aprendido antes. E a gente vem para cá, mais para fazer a prova do aprendizado do que o aprendizado em si. Embora a gente faça muito aprendizado aqui. Mas muita coisa do que a gente está aqui fazendo é prova. Para ver se realmente a gente tinha aprendido aquilo. O problema é que muita coisa do que a gente aprendeu e tenta aplicar aqui na prova, a gente aprendeu ao nível de informação. Não necessariamente de consciência, são coisas diferentes. Por isso eu disse que é tão fácil aplicar as coisas na vida do outro. Porque quando a gente vai aplicar as coisas na vida do outro, a informação está toda ao nível da consciência e a gente consegue ser 100% racional. E aí, pá, bate certinho o diagnóstico da vida do outro. Quando a gente vai aplicar na vida da gente, o que que acontece? Vocês estão me vendo aqui, né? Uma pessoa, um homem de certa idade, branco, de certa altura, certo peso, certa profissão e tal, com família assim, assim, assado, que hoje divulga a religião X, a religião espírita. Mas isso é o que eu sou agora. Isso é o que eu sou agora. Vocês não estão me vendo o espírito. E assim também eu não estou vendo vocês. Eu estou vendo a manifestação atual de vocês. Ou seja, agora vocês estão exatamente como eu estou vendo. Só que isso é uma pequena parcela do que nós realmente somos. Porque ficou muita coisa para trás. Das nossas, às vezes, milhares de encarnações, do tempo todo que nós vivemos desencarnados também na erraticidade, no plano espiritual. Isso tudo está armazenado em nós, mas não está no nível consciente. São raras as situações em que a pessoa tem alguma consciência, alguma coisa do que ela foi na outra encarnação. Mas isso não quer dizer que isso que é a soma do que a gente foi nessas outras encarnações todas, não esteja viva e atuante dentro de nós. Se manifesta nos nossos gostos, se manifesta nas nossas reações. Não tem umas reações que às vezes a gente não entende? Por que eu fui reagir desse jeito? Como é que eu sei fazer tal coisa? Eu estudei isso, nunca li isso, mas é lógico que é assim, eu já sabia. Sabia como, se você nunca estudou isso? Isso tudo está armazenado dentro de nós. No nosso perispírito. Bem guardadinho lá. Mas não está no nível consciente. Mas determina muitas das nossas reações, determina muitas das nossas condutas hoje. Por quê?
Porque a gente fez uma identificação com todos os papéis que nós assumimos. Da vez que foi um escravo, da vez que foi um príncipe, da vez que foi uma dona de casa, da vez que foi um guerreiro, da vez que foi uma pessoa com deficiência, da vez que foi uma pessoa inteligente, com instrução, ou da outra vez que não pôde estudar. A soma de todas essas experiências, a soma de todas essas personalidades está dentro de nós, atuante, embora a gente não consiga perceber. E muitas vezes a gente se identificou tanto com alguns desses papéis que a gente não consegue deixar ele para trás. Né? A gente sempre cita aqui como exemplo as distribuições de alimentos que a gente faz na rua, onde você vê pessoas em situações idênticas terem reações completamente diferentes. Muitas vezes elas são da mesma família ali, 2 irmãos, criados da mesma maneira, né? E têm reações completamente diferentes. Aquela pessoa que quer ser servida, aquela pessoa que acha que ela tem que passar na frente do outro, por exemplo, pode ser um resquício de alguma encarnação onde ela tinha privilégios, né? E agora ela procura esses privilégios e não acha isso, se torna motivo de afastar dela a alegria. E você vai poder ver o inverso também. Pessoas que hoje estão numa condição abastada, numa condição tranquila. Isso vale para condição financeira, de inteligência, de saúde, de afetiva, uma série de coisas. E estão numa condição boa e não acham também a alegria. Porque muitas vezes se identificaram tanto com aqueles papéis lá de trás que ela não consegue aproveitar o que ela tem agora. As condições que a vida lhe dá agora. E a vida pode ser extremamente generosa. Ela pode não estar te reservando tanto sofrimento, às vezes, quanto a gente espera. Né? A vida pode ser muito generosa. A vida pode ter deixado para trás muita coisa nossa. E a gente, às vezes, tem o atavismo, tem aquele vício de cumprir aqueles padrões inconscientes, né, do passado e trazer eles para o agora. Só que nem sempre eles se aplicam mais. Nem sempre eles se aplicam mais. Aquele sentimento de culpa, por exemplo, que às vezes pode nos impedir de ter alegria agora, talvez seja de uma culpa de 500 anos atrás, da qual a justiça divina já se considera feita, já se considera cumprida, mas a pessoa não se sente justificada. Porque se julga muitas vezes um ato que ela nem se lembra com a consciência de hoje. A gente não consegue julgar com a lei da época. A lei está na nossa consciência, né? A lei de Deus está escrita dentro da nossa consciência. É difícil julgar uma coisa inconsciente ou consciente do passado com a lei da época. Mas é com a lei da época que você tem que julgar. Porque quando você fez aquilo, você tinha determinado grau de consciência. Se você for julgar o teu ato de 500 anos atrás, quando fazia parte, sei lá, da Inquisição, do que for, com a consciência que você tem agora, é impossível ser absolvido. É impossível. Nenhum de nós aqui estaria aqui. Estamos aqui pela misericórdia divina, que sempre segura, né, o braço da justiça. E ela faz essa justiça na maneira só do necessário e só do que a gente consegue suportar. Da mesma maneira que a culpa, o medo, às vezes a gente sente medo, se pega numa situação em que você está sentado no sofá da tua casa, assistindo lá um filme com a tua família e tal, não está faltando nada, todo mundo comeu, ninguém está no hospital, está tudo certinho, e vem uma sensação de medo. Que às vezes a gente não sabe de onde é, não sabe do que é. Fala, um medo que eu não sei do que é. Como é que eu posso ter um medo que não sei do que é? Pode ser alguma coisa lá de trás. Todos nós passamos por muita situação de medo. E nos identificamos com o papel que a gente estava representando ali. Né? Vamos supor que a gente foi um cristão perseguido há 2000 anos atrás. Passamos por muita situação de medo, mas a situação ficou lá. E a gente trouxe o medo para cá. Por isso que um dos critérios de sanidade da psicologia é você ter a capacidade de viver o aqui e o agora. Porque se você ficar preso no passado, vai sentir sempre culpa. Se ficar preso no futuro, vai sentir medo. Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, não sei o que vai acontecer a hora que eu estiver indo embora para casa, espero que corra tudo bem. Mas a gente não sabe.
Se a gente procurar saber e controlar isso além do que está ao nosso controle, a gente vai estar tentando fazer o trabalho de Deus. Vocês acham que o trabalho de Deus é mais pesado ou mais leve que o nosso? É muito mais pesado, porque ele não colocaria trabalhos tão pesados nos nossos ombros, né? E quando a gente se mete a fazer o trabalho de alguém infinitamente mais forte do que nós, a gente não consegue fazer o nosso. É a mesma coisa quando a gente tenta aplicar o evangelho na vida do outro, porque nós estamos perdendo tempo de aplicar na nossa. Ficar olhando excessivamente a conduta do outro, os erros do outro, nos faz ficar míopes para os nossos próprios erros e para os nossos próprios acertos também. Porque, como eu disse, aquela humildade de você não se sentir nem inferior ao outro, porque o outro tem em determinados campos da vida ele está, entre aspas, melhor do que você, e nem se sentir superior ao outro, porque o outro está pior que você, isso é humildade. Né? É a Sandra saber mais do que eu do espiritismo e está tudo bem com isso. Né? Aqui 90% das pessoas aqui serem mais altas do que eu, está tudo bem com isso. É do outro ter mais alegria do que eu e eu estar tudo bem com isso, porque essa alegria talvez ele já tenha feito mais por conquistar. E é também do outro, às vezes, estar numa situação pior, e eu simplesmente querer ajudá-lo e não me comparar com ele, para querer se sentir melhor, né? Às vezes a gente gosta de se comparar com o outro, que está pior em alguma coisa, para a gente se sentir bem. Porque a gente se sente bem, né? Você pega alguém que está todo ferrado em algum campo da vida, a gente sempre se sente superior. Isso é uma grande armadilha do ego. Nós podemos ver aí o ego como a identificação com esses papéis. Porque você não é o professor, você não é o homem, a mulher, o gordo, o magro, o pobre, o rico, o branco e o preto. Você não é nada disso, você está tudo isso. Graças a Deus, em português, a gente tem o ser e estar, né? Porque quando é só o to be, a gente fica meio confuso, né? Se é ou se é está. Mas aqui a gente tem o ser e estar e dá para compreender melhor. Tem muita coisa que a gente pensa que é, mas só está. Por isso é besteira você ser machista, por exemplo, porque na próxima encarnação você pode ser uma mulher. É besteira você ser racista, seja para o lado de qualquer raça, porque você pode estar na próxima encarnação justamente naquela raça, entre aspas, né, que você não gosta. Você pode... É uma outra bobagem você ter preconceito contra determinada religião, né? Ainda que a gente se julgue superior, né? Nossa, eu já conheço a revelação espírita, eu sou superior. Né? A gente se sente assim, se orgulha, né, da religião que nos pede para não ser orgulhoso. E aí, a gente, na próxima encarnação, você pode reencarnar num povo onde nunca se ouviu falar de espiritismo, talvez onde nunca se ouviu falar de cristianismo, e você não vai ter força para fazer naquela cultura ali que te impõe com força uma determinada cultura, você não vai ter força para ressuscitar tudo isso do teu passado, dos teus registros inconscientes. Não vai vir. E aí você vai ter outra religião, talvez essa que você fala mal hoje. Estou falando você, pelo amor de Deus, estou me incluindo junto, né? Aí quando eu falo você, eu me sinto superior, porque aí eu penso que o defeito só está nos outros. Ela fala aqui, olha como ficou mais claro agora isso. Quando conceber que é um espírito imortal, de que nada sabe, frente ao muito aprender, deixará de lado o seu tolo orgulho. Ou seja, ao mesmo tempo que eu não sei quase nada em relação ao que eu ainda tenho que aprender, olha a minha essência. Que ela falou aqui, ó. Herdeiro da inteligência suprema. Isso está em todas as revelações. Pelo menos da tradição judaico-cristã, né? Lá no Antigo Testamento você vai ver assim, que o homem, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Né? E a gente fica louco para interpretar assim, bom, então quer dizer que Deus tem 2 braços, 2 pernas, ele come pizza no sábado, ele assiste jogo. Não, não é isso. Olha como a chave da doutrina espírita ajuda a entender melhor. Ele é a inteligência suprema. E a gente é o princípio inteligente da criação. É uma coisa menorzinha, mas da mesma essência.
Ele é a causa primária de todas as coisas. Primária e de todas. Nós somos a causa secundária de algumas coisas. Você está louco? A gente é causa do quê? De quase tudo. Sabe por quê? De quase tudo que não é, que não está exatamente do jeito que foi da criação suprema, né? Porque quando você pensa, você transforma o que está ao seu redor. Nós estamos aqui envoltos no ar, não estamos? No ar, uma série de coisas. Toda essa matéria que nos envolve são modificações do fluido universal, que é uma espécie de matéria mais sutil. Lá na literatura de André Luiz, a gente vai ver que esse fluido universal, que o universo está inundado dele, ele é a exteriorização da mente de Deus, é o pensamento divino. Toda essa harmonia do universo é um reflexo da harmonia perfeita da mente de Deus. Isso quer dizer que, pensando em termos ao menos materiais, você está imerso no pensamento de Deus. Como é que você pode achar que ele não olha para você? Seja para te ajudar, seja para te conhecer. Como é que você pode achar que ele te esqueceu, se você está imerso no pensamento dele? Não tem como fugir do pensamento de Deus. Porque o universo é a exteriorização disso. E o que eu penso transforma esse fluido cósmico que está pertinho de mim. Eu não consigo transformar aquela porção do fluido cósmico que está numa pessoa longe de mim. Mas em volta de mim, o meu pensamento e o meu sentimento, ele vai transformar o que está ao meu redor. A cada um será dado segundo as suas obras. E o pensamento é uma obra, o sentimento é uma obra. E você fica respirando naquilo que você cria. Ele é a causa primária. Nós somos causas secundárias de algumas coisas. Por que não de todas? Porque eu só consigo modificar a mim mesmo. E eu só consigo modificar o que está em volta de mim. O que eu fizer contra você não vai mexer no teu perispírito. Posso até mexer no corpo físico. Mas não consigo fazer nada no teu perispírito. Mas qualquer coisa que eu penso, faço, falo, tudo, mexe no meu. Tudo que você fizer aos outros é você que você está fazendo. Percebem as revelações se entrelaçando? E aí ela fala assim: pensemos, ao nos dispormos a viver a vida com alegria, precisamos olhar as situações com outros óculos. Por exemplo, sofrimento faz mal. No entanto, não é um mal. Por que não é um mal? Porque o mal não existe. O mal não existe de maneira independente. O mal é a ignorância temporária do bem. A gente sente frio, não sente? Não, a gente sente falta de calor. Porque o que se transfere para corpos de temperaturas diferentes não é o frio, é o calor. O escuro entrou na minha casa. Não. O escuro é a falta da luz. A luz não conseguiu penetrar ali. Porque o que se transfere, o que flui é a luz, não é o escuro. É a mesma coisa. Só existe o bem. O mal é a ignorância temporária do bem. Porque pensem, se o pensamento de Deus preenche todo o universo, aonde existiria o mal? Onde o mal coexistiria com o pensamento de Deus? Outras religiões me diriam no inferno. Então quer dizer que faria uma exceção. Então Deus faria uma exceção, né? O pensamento dele preencheria todo o universo, menos um lugarzinho lá para colocar os filhos feios, é isso? Não. Porque isso seria admitir que Deus ou não quer ou não poderia regenerar os seus filhos feios. E está lá também, nas Escrituras. Não quero a morte do ímpio, quero que ele se arrependa e que viva. Eu não estou falando de espiritismo, estou falando da mesma revelação que faria essa objeção que eu acabei de falar. Quando o amor não está presente no sentimento,
a alegria não floresce, porque permanece sombreada pelas dúvidas e suspeitas. Quando o amor não está presente no sentimento. Sabe por quê? Porque quando o amor não está presente, olha só, a gente está imerso no pensamento de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Tá? Não ele a nossa, né? Como a gente projeta nele as nossas inclinações, ao contrário. Nós estamos imersos nele. Se a gente está imerso nele e o amor não está presente no sentimento, a gente está indo contra a nossa essência. A essência quer ir para um lado e nós queremos ir para o outro. Isso significa nadar contra a lei de evolução. Está lá no Livro dos Espíritos, a lei de evolução. Por isso que você não precisa ficar com medo de dar um abraço naquele que você tem certeza que está obsediado e pegar o obsessor dele. A não ser que a gente tenha a mesma natureza dele e o obsessor fala, tanto faz o negócio dos dois. Mas a gente não precisa ter esse medo. Porque o problema do outro não pega em nós. Né? A religião judaica antiga da época, ela pensava que você estar próximo, comendo com prostitutas e com cobradores de impostos e com ladrões e tudo, te tornaria tão impuro quanto eles. Só que a lei não é de regresso, a lei é de progresso. É exatamente o contrário. É o puro que purifica o impuro. Vocês lembram da mulher hemorroíça, né? Aquela multidão e ele fala, ó, Pedro, alguém me tocou. 1000 pessoas, lógico que alguém tocou, né? O homem deve ter pensado. Pedro era bem a gente, assim mesmo. Lógico, né? Ah, vá, que alguém te tocou. Brincadeira, gente. Aí ele fala, alguém me tocou porque eu senti sair de mim uma virtude. Foi a impureza dela que passou para ele ou foi o fluido puro dele que entrou e tornou sã ela em corpo e em perispírito? Então não é a lei de regresso da impureza do outro vai pegar em mim, ai meu Deus, não posso nem passar perto. Não. É o puro que purifica o impuro. A lei é de progresso, né? Então quando a gente... quando o amor não está presente no sentimento, por que a alegria não floresce? Porque a gente está contra a essência. A essência é o que a gente vê, por exemplo, na natureza. Você não vê, por exemplo, uma abelhinha lá fazendo mel, né? Quem que vai comer o mel? É o urso, somos nós, um monte de gente vai comer o mel, inclusive o povo ali da colmeia, ali, sei lá como é que funciona isso. Se tiver algum biólogo aqui que quiser explicar, tranquilo. Eu não faço a menor ideia. Você não vai ver a abelhinha falando assim, ó, ajuda a fazer o mel aí. Ela fala, mas quem que vai comer isso aí depois? Não sei para quem quer, não fazer nada. A natureza é altruísta. Toda a natureza é altruísta. Ela não pergunta o que vai acontecer depois, ela faz o que ela tem que fazer. Seguindo os instintos dela, e a gente já transitou também por diversos desses reinos sob outras formas, né? Não de maneira individualizada, mas a gente aprendeu de alguma maneira ali que a natureza era altruísta. Né? Você não vai ver um animal matando o outro se não for ou para se defender ou para sobreviver. Né? Fazer o outro de comida, esse tipo de coisa. Você não vai ver. Você não vai ver um animal matando o outro por maldade. Ou porque ele vê no outro alguma coisa que ele não gosta. Não, você vai ver ele seguindo a lei ali da natureza, ele vai fazer por necessidade. Então, quando a gente deixa de ser altruísta, ou seja, a gente não quer ser caridoso, por exemplo, a gente está indo contra uma essência na qual a gente está imerso. Então, a mesma coisa que você está imerso na água e querer ser feito de ferro e não oxidar. Você vai oxidar, você está imerso na água. É a mesma coisa. Se a gente quer agir contra a essência de Deus, que é amor, que é caridade, que é tudo altruísmo, tudo isso, e a gente quer agir de maneira contrária, a gente está em desacordo com uma coisa que nos cerca. E aí a alegria não vem mesmo, porque a gente está indo contra o que a gente é. Se você foi feito à imagem e semelhança de Deus, como é que a gente vai contra a essência da qual a gente é feito? É contra. Não encaixa. E aí a gente teme em viver desencaixado. Porque a gente acha que é o que a gente está vendo.
Sou branco, sou dessa altura, tal profissão, tal espírita, sou isso aqui. Não, não sou. Eu estou tudo isso, mas a minha essência é muito maior do que isso. A tua essência é muito maior do que as tuas conquistas. A tua essência é muito maior do que a tua aparência. A tua essência é muito maior do que o que você pensa hoje, porque você já pensou muito mais do que você pensa hoje, e nós somos uma soma de tudo isso. A gente não pode tomar parte pelo todo. E esse apego que a gente falou do papel do passado, ele pode acontecer, por exemplo, também no apego que a gente tem hoje, né? Se a gente é muito apegado a alguma coisa que a gente faz hoje, a gente pode, às vezes, meter os pés pelas mãos e agir de maneira inadequada, né? Por exemplo, sei lá, vamos supor que eu sou, sei lá, sou policial, por exemplo, né? Aí todo lugar que eu vou eu tenho que ser o policial, eu tenho que olhar se alguém está fazendo isso, se alguém está fazendo aquilo, não. Ah, eu sou professor, não, em todo lugar eu tenho que ensinar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, eu sou médico, não, todo lugar eu tenho que ver se tem alguém aí que está espirrando, alguma coisa. Não, eu sou psicólogo, e eu tenho que ver se tem alguém aí que está com neurose, alguma coisa. Não. Tudo isso tem hora, tudo isso tem propósito, tudo isso tem lugar. Né? Às vezes a gente leva até o espiritismo nesse ponto, né? Você vai no churrasco lá que te convidaram domingo, você quer fazer todo mundo ali virar espírito em 45 minutos. A intenção é das melhores, mas né, até as verdades precisam ser dosadas. Já deu, né, Sandro, o tempo? Eu não falei quase nada aí. Uma coisa importante, né, que ela fala aqui, que o sofrimento, a gente acha ele mal para nós, mas ele não é o mal. E a gente falou que o mal não existe. Muita gente diz que o espírita gosta de defender o sofrimento e de fazer apologia. Ah, a gente tem que sofrer mesmo, que a gente tem que pagar e tudo. Não é assim. Porque aí Deus não seria pai, ele seria um cobrador. Né? Esse sofrimento, ele é o professor tardio, na verdade. Né? O sofrimento é o professor tardio. Eu acho que as parábolas de Jesus, né, os termos que Jesus usa, eles conseguem explicar isso de uma maneira muito rápida. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, que te entregará ao oficial da justiça, que te lançará na prisão, onde haverá choro e ranger de dentes. Beleza. Qual é o teu adversário? Procura saber. Jesus fez isso. Qual é o teu nome? Meu nome é Legião, porque somos muitos. Tá. O adversário pode estar dentro como pode estar fora. Como pode ser a gente mesmo. Às vezes a gente não precisa de obsessor. Às vezes a gente é o próprio obsessor. Né? Não precisa terceirizar. Às vezes a gente faz o serviço sozinho. A gente precisa tentar saber o que a gente... sondar as nossas condutas, sondar os nossos sentimentos. Quando o outro fala aquilo para mim, por que eu reajo dessa maneira? Por que eu estou vendo aquilo, ou o outro, ou eu mesmo, ou tal situação como adversário? Reconcilia-te com tudo isso. Enquanto estás a caminho com ele. Ou seja, você veio aqui para fazer isso, não espere o prazo acabar. Porque se o prazo acabar, tem que convergir depois uma série de situações que talvez não se repitam toda hora, e a gente tem que ficar um tempão esperando para poder voltar para refazer o que a gente não quis fazer agora. Então faça isso enquanto está a caminho com ele. Para que ele não te entregue ao juiz. Ah, olha lá Deus, com um martelo para dar na cabeça da gente. Não, o juiz é a tua própria consciência. Porque é de acordo com o tamanho da lei que está na tua consciência que você é julgado. Para que ele não te entregue ao juiz. Que te entregará ao oficial de justiça. Quando a tua consciência se culpa, quando a tua consciência te condena, você se entrega a tudo que é oficial de justiça. Não precisa fazer força nenhuma. Né? É que nem o marido que fez alguma coisa errada, a mulher chega em casa, olha para ele para perguntar que oração, ele fala, tá bom, eu fiz isso, fiz aquilo. Tá bom. E vice-versa, né? O ladrão é a mesma coisa, todo mundo que erra é a mesma coisa.
Porque, na verdade, inconscientemente está doido para ser apanhado, né? Para se livrar da culpa. Reconcilia-se com o adversário e tal, que te entregará ao oficial da justiça, que te lançará na prisão. As culpas que são muito grandes te lançam na prisão de reencarnar muitas vezes para fazer a mesma experiência. A reencarnação em si é uma bênção, porque ela te permite zerar muitas coisas, aprender muitas coisas, provar muitas coisas para você mesmo e evoluir muito. Mas a reencarnação para fazer 50 vezes a mesma experiência e sair daqui 50 vezes com o mesmo resultado é a prisão. Onde haverá choro e ranger de dentes. Mundos de provas e expiações. Mas quando você pagar o último ceitil, você sai. E vai para experiências diferentes. A pressa não é do outro. De que a gente aprenda logo para subir de nível. A pressa é nossa, para que a gente pare de sofrer. Por que parar de sofrer, se o sofrimento não é o mal? Porque o sofrimento repetido não tem propósito, repetindo as mesmas experiências. Ele é um bom professor quando ele é para te explicar alguma coisa que você se recusou a aprender de outro jeito, mas o sofrimento te ensina e você passa para aprende e passa para a próxima. Aí ele é uma bênção. Agora o sofrimento de, sei lá, por exemplo, começar a fumar 1000 vezes e parar 1000 vezes é uma prisão. E esses padrões a gente repete por muitas encarnações, na vida afetiva, na vida profissional, na vida particular, na vida de espírito. A gente vai repetindo, 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 repetindo. Até que o mal canse. O mal no sentido da ignorância, tá, gente? No sentido da ignorância temporária do bem. Até que o mal canse. E ele cansa. Né? Isso está na parábola do filho pródigo, como a gente já comentou, acho que na última palestra aqui. E isso está também em André Luiz, que eu vou comentar hoje. Lá no livro André Luiz, do Nosso Lar, que foi o primeiro livro dele, ele fica 8 anos lá no umbral e sofre, 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 sofre. Nesses 8 anos repetidos em que ele ficou lá, ele muda? Não mudou muito, né? Ele faz algumas reflexões, ele vê uma coisa, ele vê outra, ele chora, ele passa fome, ele passa uma série de coisas. Quando ele muda? Quando o mal cansa. Aí ele fala, lembrei-me então que deveria existir um supremo autor da vida. E roguei a ele que me estendesse suas mãos paternais. Mudou um pouco, né? Do que aquele médico orgulhoso e tal. Porque o orgulho é o jugo pesado, viu, gente? O orgulho é o jugo mais pesado que existe. E aí ele fala, nem sei quantas horas durou a rogativa. Quando ele reza, ele ora um pouco, chega Clarencio e ajuda ele. Aí ele fala, quem sois, generoso emissário dos céus? E aí não é o orgulho que responde, eu sou isso, aquilo, cargo tal do nosso lar, das colônias espirituais, das galáxias. Não, ele fala, sou apenas teu irmão, chama-me Clarencio. Isso é humildade. Isso é humildade. Chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. Mas por que você não veio antes? Olha o Egão falando. Mas por que você não veio antes? Eu estava aqui o tempo todo, você que não me viu. E aí depois ele aprende algumas coisas e ele deixa 2 lições bem valiosas para nós. Buscai a verdade antes que a verdade te surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Aí a gente escuta, suar agora, vamos lá, vamos distribuir cesta básica, fazer isso, fazer lanche, fazer um monte de coisa. Tudo isso é muito legal. Mas é bom também um suador emocional. Porque a gente pode ficar 50 anos fazendo todas essas coisas, adquirir muitos méritos, e isso não mudar em nada a nossa vibração se a gente não fizer um esforço no sentido daquela maneira que o filho pródigo fala, que eu acho muito bonita, na parábola ali de Jesus. Que ele fala, quando ele cansa também do mal. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e pedir a ele que me aceite. Não é falar assim, eu vou lá e vou ficar lá. Não. Pedir a ele que me aceite como mais um de seus servidores. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou filho, mas eu não sou melhor do que ninguém. Essa lição está na Bíblia de cabo a rabo. E está no Espiritismo de cabo a rabo. Eu sou filho de Deus, mas eu não sou melhor do que ninguém. E não sou pior do que ninguém. Somos todos iguais.
Mas por que eu não consigo? Porque a gente às vezes fica fazendo aquilo que a gente falou. Se identifica com o papel e quer fazer o trabalho de Deus. Quando a gente não tem que fazer o trabalho dele, e sim pedir a ele que nos dê força para fazer o nosso. E o nosso é esse que a gente está falando. Da gente olhar com honestidade, com humildade para cada um para si, né? Não dá para a gente saber nada sobre o outro. Embora dê para fazer um juízo racional sobre a conduta do outro, só ele sabe a história dele. Só ele sabe a leitura que ele fez das experiências que ele passou. Então, em vez da gente querer fazer o trabalho de Deus e assim não conseguir fazer o nosso, o que a gente tem que pedir para ele é força para confiar que ele sempre vai fazer o dele, porque ele sempre fez e sempre fará, né? Eu sou, né? Está lá na primeira revelação também. Eu sou o que fui, o que sempre serei, né? Ele sempre vai fazer a parte dele. A gente tem que pedir ele para que nos dê força para fazer só a nossa. Só a nossa. Aí um dia talvez a gente escute, né? Da maneira que só ele sabe. Servo bom e fiel. Foste fiel nas pequenas coisas, agora eu vou te colocar em sentido espiritual, né? Sobre as grandes. Então peça ajuda. Peça para Deus te dar força para fazer só o seu. Né? Que Ele te ilumine, te acompanhe e oriente cada uma das suas escolhas. Obrigado. Então, gente, vamos, depois dessa bela palestra... Bela e longa, né? Maravilhosa, bem explicada. Se alguém se sujeita a alguma pergunta... Aliás, tem muita coisa para se perguntar aí, né? Se a humanidade não tivesse tanto orgulho, né? Tanto egoísmo, eu acho que nós seríamos melhores, evoluiríamos mais rápido. E o orgulho é sempre o jugo pesado, né? Exato. Quando Jesus falou, o mais pesado, porque Jesus falou, né? Meu jugo é suave, o meu fardo é leve, né? Qual que é o jugo dele? É você ser manso, humilde, né? Andar os 2000 passos, oferecer uma face diferente a quem te ofereceu uma face que você não gostou. E o orgulhoso, ele é um escravo, na verdade, porque ele não consegue fazer nada disso. Esse que consegue, no jugo leve, é livre. O outro que é prisioneiro do orgulho é escravo, porque ele sempre tem que ser o melhor, ele tem que saber mais, tem que ser o mais bonito, o mais rico, o mais inteligente. E isso não tem fim. Ele nunca vai ser tudo isso junto. Alguém sempre vai ter mais. Né? E vai saber mais. Né? Na realidade, a gente esquece aquela essência que a gente tem aqui, né? Que a gente pode expandir. E que às vezes precisa a gente silenciar um pouco a barulheira interna para a gente conseguir entrar em contato com nós mesmos. Para amar mais o nosso próximo. Exatamente. Então, meus queridos, tem alguma pergunta? Sim. Daniela aqui. Dani? Peraí que ela vai levar o microfone, porque depois não sai lá, não. Senão não sai para quem está assistindo. Melhor, que assim ninguém precisa ouvir tanta bobagem. É sobre esse silenciar, que é muito difícil, né? Porque eu acho que nós fazemos, pensando nos motivos que nos trazem as tristezas, né? Eu acho que nós vamos construindo um orgulho de nós mesmos, como você vai dizendo, e vamos mascarando esse orgulho, porque nós disfarçamos muito esse orgulho. E chega um momento que a vida te põe, te faz cair todas essas máscaras, e é onde você se sente assim, muito abalado, muito perdido, né, assim, né? E aí você vai em busca dessa essência, e o único que você encontra que pode te dar um conforto, perdão, se você conseguir fazer esse silêncio chegar até você, é Deus, né? É esse momento que você mais, o pai, que você implora. De repente você chega, só isso. Perfeito. 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 Então, agradecemos. Obrigado, eu que agradeço. Palestra maravilhosa. Vamos à nossa vibração.
assim, meus amigos, mais uma vez, vamos nos recolhendo ao nosso interno, ao nosso coração amado, a essa luz maravilhosa que temos, a nossa essência, e que nesse instante vamos expandi-la. Possamos vibrar pelo planeta Terra. Visualizemos esse globo anil maravilhoso com a palavra paz em dourado. Possamos pedir, vibrar por todas as nações, principalmente aquelas que estão em guerra, onde seu povo está praticamente em êxodo. Peçamos a essas pessoas que possam encontrar a luz, a paz, o conhecimento. Que os governantes de todas essas terras possam ser mais caridosos para com seus compatriotas. Peçamos ao nosso lindo Brasil, ao nosso querido guardião, que possa vibrar pelas fronteiras do Brasil. Vamos pedir, vamos vibrando pelos hospitais, vibrando para aqueles que estão em casos terminais, aqueles que possam recuperar a cura, que os espíritos, que a espiritualidade possa olhar por eles nesse momento. Vibremos também pelas clínicas, pelos orfanatos. Peçamos também por aqueles velhinhos que estão praticamente abandonados em seus próprios lares. Peçamos também por aqueles irmãos que estão dependentes das drogas, que hoje em dia levam ao fundo do poço, onde todos sofrem muito e não encontram o seu caminho. Que a divina espiritualidade olhe para essas pessoas, para que eles possam se recuperar e ter uma vida digna. Peçamos também para todos os nossos familiares, muita luz, muita paz, e aqueles mais difíceis, que eles praticamente são os nossos professores. Peçamos por eles paz, amor e compreensão. Enfim, queridos amigos, possamos pedir também para esta casa maravilhosa que nos recebe todos os dias, que as bênçãos possam estar sobre todos nós. E agora, possamos também vibrar por nós mesmos. Vibração de paz, amor para com todos. Que Deus possa nos influenciar somente para o bem. E assim, vamos nos alertando, voltando a nós, relaxando mais e esperando que possamos ter a continuidade na nossa Câmara de Passe. Que Deus Todo-Poderoso os ilumine, que vocês tenham uma boa semana e um retorno amável aos seus lares. Obrigada. Que assim seja, Senhor.